Bom dia, professor Coragem, contigo a palavra, que Deus te use. E nós aqui vamos partilhar o link e manter em espírito de oração para que o Espírito Santo possa despertar os nossos queridos irmãos. Amém? Amém. Bom dia a todos, né? Estamos aí, já fizemos a oração inicial. Hoje nós temos um capítulo para estudar, que é o Daniel capítulo 3, capítulo interessante. E eu vou precisar falar um pouquinho mais baixo hoje, para não incomodar aqui o pessoal. Bom, abram a Bíblia de vocês em Daniel 3. Nós vamos ver a história do rei que desafiou a Deus. E aí nós vamos fazer, como sempre, aqueles paralelos com histórias anteriores, para a gente saber se essa ação tem algum vínculo e qual é a intenção de Deus quando nos deu de presente esse capítulo. E nós vamos perceber, então, como é que o Espírito Santo está tentando nos avisar de algo que vem por aí. Ok? Então, vamos ficar atentos à palavra de Deus e eu vou fazer uma pequena oração e nós vamos. O microfone E fechou, aí, mano Coragem. e aí o que acontece? Nós vamos agora para Daniel capítulo 3 fazer uma pequena oração, e aí nós vamos estudar, né, esse episódio que aconteceu neste capítulo. Oremos então. Maravilhoso Deus, nós já ouvimos a oração inicial, e agora nós te pedimos, assim como o nosso irmão acabou de orar, a direção e a condução nesse estudo. Nos ajude, Senhor, porque são temas interessantíssimos, todos são. E esse é muito importante para os nossos dias. Nos ilumine e nos conceda a tua direção em nome de Jesus. Amém. O capítulo 3 de Daniel, vocês têm um costume, toda vez que eu inicio um capítulo, eu digo a data, né? A possível data em que aquilo aconteceu, aquele fato histórico, enfim. Em Daniel capítulo 3, isso não é possível. Por quê? Porque, apesar das buscas que nós fizemos, João, nós não consegui indicar uma data específica possível para esse capítulo. E como nós temos o propósito de ficar, digamos assim, com e só com o que está escrito, então nós não vamos aqui agora trair os nossos compromissos e postar ou falar alguma coisa que não é, que vocês não vão encontrar na internet, enfim, os arqueólogos, aqueles que estudam mais que nós e têm mais conhecimento do que o conhecimento que nós temos, se eles não apontam uma data, nós também não faremos isso. Isso vai acontecer também no capítulo 4. O capítulo 3 nós poderíamos chamar de o capítulo em que três homens decidiram fazer diferente, ficar do lado de Deus. Vocês vão observar aí que Nabucodonosor, ele é impressionado com o sonho que ele tem na estátua do capítulo 2. E nós descobrimos na Bíblia que Nabucodonosor, como idólatra, ele separava aqueles metais que estavam ali na estátua do capítulo 2 para construir seus deuses, né, suas pequenas estátuas, digamos assim, para adoração. E descobrimos também que o primeiro metal, o ouro, representava a Babilônia. E um ditador, normalmente, ele não gosta de saber que ele será substituído, nem que seu império vai ser, digamos assim, eliminado ou substituído ao longo do tempo. Nabucodonosor também não gostava dessa ideia. Ele queria ser eterno. Essa era uma sedução, e é até hoje a sedução dos ditadores, a eternidade, a manutenção daquilo que ele fez. E é possível, se nós pararmos para pensar, que esses homens que tinham essas seduções, essas coisas, eles constantemente eles viviam, João, em um estado de alerta constante, com medo de conspiração, com medo de que alguém pudesse envenenar sua comida, com medo de que alguém pudesse matá-lo, e a própria Bíblia vai contar de situações em que isso aconteceu, né? Em situações em que essas coisas aconteceram. Por exemplo, o episódio do filho de Saul, que estava governando, que dois soldados da confiança dele entraram em sua casa em plena luz do dia, ele estava dormindo e mataram esse homem. Ao longo da historicidade bíblica, nós vamos ver outros casos também. O próprio rei
Senaqueribe foi assassinado pelos seus filhos enquanto estava ali no processo de adoração, depois que ele voltou da guerra, que ele foi derrotado nos dias do rei é, Ezequias. Bom, esses episódios nós vamos ver mais à frente. Por que eu estou contando isso? Para mostrar para vocês que essa ideia de Nabucodonosor de fazer a estátua era uma tentativa de, quem sabe, reunir todas as suas gentes, as nações, aqueles povos que eram subordinados à Babilônia, para fazer uma demonstração política, religiosa, unificar o reino e evitar uma possibilidade de conspiração. Então, é possível que naqueles dias isso pudesse estar ali acontecendo. Nabucodonosor aproveitou, gostou dessa ideia e ele estabeleceu essa estátua que nós vamos estudar agora. Bom, então, escute, nesse momento, nós vamos ver no versículo 1, a Bíblia vai dizer assim, presta atenção, nós não vamos ver todos os versículos, como vocês sabem, a ideia de estudar o livro de Daniel é justamente ir direto ao assunto, mas tem coisas que não pode, que saltam aos nossos olhos, nós precisamos falar. E aqui, por exemplo, no versículo 1 diz, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Não é possível dizer se ela era toda de ouro. Pode ser, né, que ela fosse folheada a ouro. E não foi uma estátua num formato humanoide. Mas, para o final do estudo, eu vou tentar pegar uma imagem que eu observei na internet que pode parecer com aquilo que ele tentou fazer. Até porque a dimensão, né, as dimensões da estátua, era difícil que ela ficasse em pé. Então, ele pode ter feito ali uma coisa, levantou um grande, digamos assim, estátua, no sentido de que lá na ponta desse obelisco, essa é a melhor palavra, tivesse a imagem, quem sabe, do próprio rei Nabucodonosor. O fato é, ele fez uma estátua. Ele fez, a Daniel capítulo 3 traz o termo estátua, e de ouro. E ainda põe a estátua com 60 por 6. Então, por que que e ainda indica o local, Campo de Dura. E aqui nós já destacamos a questão da estátua, agora eu vou falar das medidas da estátua, Estela. Isso era importante porque os babilônicos, eles inventaram um sistema de medidas chamada sexagesimal, que era um sistema baseado no número 60. Para vocês terem ideia da importância disso, até hoje nós dividimos as horas, os minutos, né, em 60. Você sabe, 60 minutos é igual a uma hora. Então, essa divisão foi revolucionária para os dias. E Nabucodonosor, naturalmente, utilizou esse sistema para a construção da sua estátua. Em medidas atuais, ela tinha 27 metros de altura por 3 metros de largura. Era mais ou menos assim essa estátua. Então, foi uma grande estátua, um grande símbolo. E só que aí tem um detalhe interessante, e quando você abre a Bíblia para estudar, você vai perceber, e nos próximos versículos nós vamos observar isso, que a intenção, talvez original, de Nabucodonosor era justamente ter esse encontro, um encontro, vamos colocar numa linguagem atualizada, tá, Lisete? Um encontro ecumênico, mas a ideia inicial era uma inauguração civil. Então, a ideia de Nabucodonosor é mostrar força nesse aspecto. Porém, Babilônia sempre teve essa visão de misturar a política com a religião, vamos dizer assim. E é por isso que esse capítulo é importante para os nossos dias. Nós estamos vivendo em dias em que, em um ou outro lugar, nós observamos essas vozes nesse tom, de haver uma mistura entre a liberdade ou a política e a religião. Algo que foi combatido pelos reformadores, aqueles que se levantaram ali em 1517, exemplo de Lutero, eles queriam uma separação entre o Estado e a religião. Mas nos dias de Nabucodonosor, estou falando de muitos anos antes desse episódio, claro, você sabe disso, são conhecedores da história, nós vamos chegar na Reforma Protestante também, eles estavam fazendo justamente isso, misturando a religião e o Estado, ou seja, o poder civil com o poder religioso. Bom, Nabucodonosor ele teve o cuidado
de fazer tudo isso também em homenagem às suas divindades. Por favor, procure entender que na cabeça de Nabucodonosor era a oportunidade que ele tinha para ele unificar o seu reino e, quem sabe, tratar de fazer com que todas as pessoas estivessem envolvidas nesse processo. E aí você vai ler o versículo 2, e o versículo 2 vai tratar disso também. Existe um detalhe interessante no capítulo 3 de Daniel. Você não encontra Daniel. E eu vou falar dessa ausência já já. O que eu preciso que vocês entendam, como eu falei que nós íamos destacar 3 pontos no versículo 1, e os 3 pontos é a estátua ser de ouro, né? Um ataque direto a Daniel capítulo 2, Nabucodonosor como ditador, digamos assim, como imperador, ele queria ser eterno e ele tinha essa intenção. Então, quando ele toma a decisão de fazer essa estátua, ele passa essa mensagem também. Esse é o primeiro aspecto que eu disse. O segundo aspecto é o local em que ela foi feita, né? A Bíblia vai chamar de Campo de Dura, vocês observaram. Só que esse espaço geográfico ele já apareceu na Bíblia, Estela. E a gente não faz essa conexão, porque muitas vezes nós fazemos uma leitura superficial, a gente não para estudar a palavra de Deus. E eu convido vocês depois, quando vocês puderem, para estudar o capítulo 11 de Gênesis. Porque o capítulo 11 de Gênesis vai tratar da mesma região geográfica, gente. E o que foi construído no capítulo 11? A Torre de Babel. E eu gosto do versículo 2 que diz assim: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, então eles se afastaram do Oriente e se aproximaram da terra de Siná. Então, a terra de Siná é justamente a Mesopotâmia, local onde, muitos anos depois desse episódio aqui da Torre de Babel, foi, é, foi levantado o grande império babilônico. E agora, em algum lugar dali, nós temos o Campo de Dura, onde nós temos agora o rei Nabucodonosor levantando uma estátua. Escute, qual foi o objetivo dos homens em Gênesis 11? Levantar uma torre. E qual é o objetivo de Nabucodonosor levantar uma estátua? E que coincidência é essa? Que ambos, tanto aquela geração ali de Gênesis 11, quanto o próprio Nabucodonosor e Daniel 3, eles estão na mesma região geográfica, que hoje nós chamamos de Iraque, onde já teve o Império Babilônico, e muitos anos antes de Babilônia, era ou foi o espaço onde os homens se reuniram para construir uma torre, que ficou conhecida como Torre de Babel. Percebe que nada está por acaso na Bíblia? Bom, quando você vai para o versículo 4 do capítulo 11, diz assim, vamos edificar uma cidade. Olha que coisa forte, gente. E uma torre cujo topo, cujo cume, toque nos céus. E façamos um nome. Então, qual era a intenção dos homens, daqueles homens que estavam ali em Gênesis 11? Construir algo que chamasse a atenção e colocasse o nome deles como um nome reconhecido como pessoas que fizeram uma grande obra e que se levantaram contra o Deus do céu. Porque esse foi o objetivo da Torre de Babel. Eles não acreditaram que não teria um segundo episódio de dilúvio. Então, a erguer aquela torre, o objetivo era, se o Deus do céu resolver de novo mandar chuva, nós agora podemos subir e alcançar o céu. É brincadeira uma coisa dessa? Bom, nesse momento, nós sabemos o que acontece. Língua só. Então, os habitantes daquela região convidaram todos os povos compareceram para elevar, para erguer, para montar, para fazer a Torre de Babel. A mesma coisa acontece aqui nos dias de Nabucodonosor. Nabucodonosor resolve utilizar de uma estátua para reunir todos os povos para se levantar contra o Deus do céu. E tem um detalhe, no mesmo espaço geográfico, que agora é chamado de Campo de Dura, que fica na região que um dia foi chamado ali em Gênesis 11, na terra de Siná. E aqui a outra coisa interessante, Nabucodonosor, e eu já destaquei isso, utiliza de um sistema que é um sistema criado por eles, para justamente dar e elevar ou erguer
essa estátua. Então, só no versículo 1 você tem aí esse tanto de coisa que você precisa estudar com calma. Aqui eu só estou aguçando a sua capacidade de pensar, tentando estimulá-lo a estudar muito mais e se dedicar um tempo maior para estudar melhor. Bom, esse campo, o tal do campo de Dura, ficava aproximadamente a 10 quilômetros ao sul da cidade de Babilônia. Então, observe que nós temos aí todos esses fatores tratando justamente desse versículo inicial. E aí vem um ponto interessante que as pessoas perguntam, né? Por que Daniel não aparece no capítulo 3 do livro que ele escreveu? E é interessante porque não existe, claro, uma explicação que seja definitiva a respeito desse ponto. Mas ao estudar a Bíblia, eu encontrei um versículo no capítulo 6 de Daniel que pode ser uma resposta para a ausência de Daniel no capítulo 3. E o versículo 14 diz assim, do capítulo 6. Lá no Daniel capítulo 6, nós temos outro rei. Era o rei Medo. Não era mais o Império Babilônico que estava à frente das coisas. E aquele rei gostava muito de Daniel. E a Bíblia vai descrever que ele, e nós vamos estudar isso aqui, que ele inadvertidamente assinou um decreto de que se alguém buscasse a qualquer outro Deus, né, que não fosse o Deus, o rei daqueles dias, o imperador, seria levado à cova dos leões. Quando ele ficou sabendo que aquilo era uma pegadinha, que a intenção era justamente levar Daniel à cova, no versículo 14 do capítulo 6 diz que ele trabalhou para salvar Daniel até o pôr do sol. Então, nada impede, ou nada impediu, ou nada poderia impedir a Nabucodonosor de, conhecendo a fidelidade de Daniel, que tivessem mandado Daniel para cuidar das coisas do reino fora de Babilônia, justamente naquele período em que ele iria fazer a inauguração da estátua, que não era só uma inauguração de estátua, seria um processo de adoração. E ele sabia que Daniel era fiel. Ah, mas ele não sabia que os amigos de Daniel também eram pessoas fiéis? Sim, sabia. Mas naquele momento pode ser que ele tenha enviado Daniel ali como primeiro-ministro, né? Para fazer ou ter alguma, representar de alguma forma fora do seu reino, ou fora dali do campo de Dura, onde a estátua seria, foi erguida, e para não deixar Daniel nessa situação, e ele também numa situação constrangedora, porque lembre-se, a ideia dele era a unificação, porque poderia estar passando por um processo de conspiração, revolução dentro do Império Babilônico. Mas isso não é algo que você possa sair por aí dizendo, não, Nabucodonosor foi enviado. Não, Nabucodonosor enviou Daniel. Não, nós não podemos dizer isso. O que nós podemos dizer é o que está no capítulo 6, que aquele rei dos dias dos Medos e Persas tentou, sim, salvar Daniel. Agora, uma pergunta que não quer calar. As pessoas questionam tanta ausência de Daniel no capítulo 3, mas ninguém para pensar que no capítulo 6 os amigos de Daniel não foram provados. Só Daniel. Enquanto os amigos de Daniel estão na cova, estão na fornalha ardente do capítulo 3, e Daniel não aparece, no capítulo 6, Daniel vai para a cova dos leões, mas os amigos de Daniel também não aparecem no capítulo 6. Então percebe que o Deus eterno, ele separou, ou ele permitiu uma prova aos três amigos de Daniel, e depois uma prova só para Daniel. Então, no livro de Daniel, todos nós seremos provados. E nós vamos observar isso, que há uma angústia, que Nabucodonosor teve angústia, Belsazar teve, e assim por diante. A forma como o livro de Daniel foi escrito destaca também essas angústias que acontecem ali com todos, inclusive acontecerá conosco também, né? O versículo 2 vai dizer que Nabucodonosor, então, reuniu os príncipes, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães e oficiais de províncias. Bom, nesse momento, quando Nabucodonosor ele reúne todas as pessoas, é possível perceber que a ideia dele era justamente fazer um evento religioso. Mas nós não sabemos como isso chegou ao ouvido de toda a nação. É, Será que Nabucodonosor não deu uma de esperto também, quando ele aponta, digamos assim, é, a ideia de que seria ali um momento de inauguração civil, e ele, naquele momento que as pessoas estavam ali, aborda o tema religioso.
O fato é, nesse instante, Nabucodonosor ele utiliza do Estado para impor uma adoração. Percebeu? E por que a gente tem essa ideia de que ele se utiliza do Estado? É claro que o Império Babilônico não era um Estado moderno como nós conhecemos hoje, um Estado democrático de direito, que tem a sua divisão com o poder legislativo, executivo e judiciário, em que cada uma dessas instâncias trabalha para, digamos assim, a manutenção do próprio poder e do próprio Estado, em defesa do povo, da soberania e tal coisa assim, e coisas assim que nós hoje conhecemos, que vivemos em um mundo moderno, né? Mas considerando, vamos só considerar, que o poder legislativo hoje é representado pelos juízes, pelos vereadores, pelos deputados e senadores, e o poder executivo pela administração pública, ou seja, o poder, os governadores, os presidentes, e o poder judiciário, aí sim, pelos juízes e por aqueles que estão trabalhando nos tribunais, que são que emitem suas decisões, quando você olha para o versículo 13, ou versículo 2 e 3, é possível perceber que aqui a escrita de Daniel dá a entender, e eu entendo assim, e é possível você, inclusive, nos comentários perceber isso, que a ideia de Nabucodonosor é reunir todos os representantes de todas as esferas. Nós sabemos que Nabucodonosor tinha a palavra final, mas ele teve o cuidado de colocar aqui representantes do executivo, se fosse o Estado moderno, né? Por exemplo, os prefeitos e governadores, representante do legislativo, os príncipes e conselheiros, representante do executivo, e aí nós vamos ter, prefeitos e governadores, representante do executivo, do legislativo, os príncipes e conselheiros, e do poder é, da, dentro desse contexto que nós estamos falando, do judiciário, você vai ter aí os juízes e assim por diante. Bom, além disso, Nabucodonosor também traz capitães e oficiais de províncias, e os capitães estão ali ligados àquilo que nós chamamos de forças armadas, que são as forças que são subordinadas ao Estado, mas que existem para defender o próprio Estado. Então, Nabucodonosor se cercou de todas as pessoas. Ele reuniu todas as pessoas. Ele reuniu todos diante daquela estátua. Não é por acaso que em Gênesis 11 você também percebe todos reunidos. Ali vai dizer todas as pessoas, porque eles falavam uma só língua. A ideia de Nabucodonosor é trazer todo mundo justamente para uma situação semelhante que aconteceu em Gênesis 11. Perceba que não é a primeira vez que um rei, o imperador, tira a liberdade civil das pessoas, com a imposição do próprio Estado, para depois determinar uma religião. Claro, você vai ter dificuldade, talvez, de perceber isso, mas, normalmente, antes de você tirar a religião ou a opção de alguém adorar o Deus que ele quer, você tira a liberdade civil dele. Será que isso já aconteceu na Bíblia? Já? Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5 é um encontro ali de Moisés e Arão com Faraó. E eles, ao falar com Faraó e ao conversar com os anciãos de Israel, eu leio assim o versículo 6. Faraó deu ordem naquele mesmo dia aos exaustores do povo e aos oficiais, dizendo: então, o que Faraó fez quando ficou sabendo que o povo queria adorar a Deus? Aumentou o trabalho. Ou seja, aquele povo que já era subalterno, subordinado, escravo, agora eles tinham que conviver com uma situação pior. Ou seja, a sua liberdade civil, que já não existia, digamos assim, foi agravado esse momento de perder a liberdade civil. E por quê? Disse o versículo 8. Nada vão diminuir da produção, porque eles estão ociosos. Então, a ideia de Moisés e Arão, quando foi a Faraó, era justamente para que o povo pudesse adorar a Deus. O Faraó falou não. Ele disse: aumente muito o trabalho desse povo, porque eles estão dizendo que querem sacrificar o Deus dele. Está no versículo 8. E aí, quando algumas pessoas ali procuraram o faraó para tentar negociar, para diminuir essa pressão civil que estava cada vez mais restrita, e cada vez aquele povo tinha a sua restrição de liberdade mais forte, sabe o que Faraó disse no versículo 17? Vocês estão ociosos.
Vocês são ociosos. Por isso vocês estão dizendo, vamos sacrificar ao Senhor. Então, observe, quando Nabucodonosor ele faz esse evento, ele está tirando a liberdade civil das pessoas, ou, naquele momento que ele reúne todos e impõe uma adoração, é porque ele já fez, ou ele já deu início no processo de tirar a liberdade civil das pessoas. E esses dois pontos são pontos abordados na reforma protestante, liberdade civil e liberdade religiosa, que você vai ouvir Jesus dizendo isso quando ele diz, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Essa separação, Estela, precisa ser contínua para que haja saúde, para que as pessoas tenham a liberdade de ir e vir e a liberdade também de adorar a quem deseja. No nosso caso, claro, adoração ao Deus Criador. Não, os imperadores sempre procuraram fazer justamente diferente disso. Sempre estiveram dispostos a impor normas e leis que é tirar a liberdade civil e também a liberdade religiosa daqueles que eram seus súditos. Muito bem. Nesse momento entra o versículo 3, e aí se fala da consagração. E observe, todos os oficiais, todas as pessoas estavam ali diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. Então, agora, nós temos os representantes dos três poderes, ou seja, do executivo, legislativo e judiciário. O executivo, como eu disse, ali representado pelos governadores e prefeitos, o judiciário pelos juízes, e o legislativo, quem sabe, pelos príncipes, pelos conselheiros, as pessoas que tentavam colaborar de alguma forma para o estabelecimento das leis que eram utilizadas naqueles dias. O fato é, esses homens estavam ali e eles estavam diante de uma estátua e agora Nabucodonosor estava exigindo adoração à estátua que ele fez. Esse capítulo 3, ele vai servir de base para nós entendermos Apocalipse 13. Que Apocalipse 13 vai falar também de algo que vai acontecer no futuro e que todos nós seremos colocados diante de uma situação de vida ou morte. Ou você abre mão da sua liberdade civil, porque já vai estar em um contexto de comprar e vender, lembra? E agora é imposto também uma restrição à sua liberdade religiosa. Quem não adorar, então será levado à morte. A mesma coisa está acontecendo aqui de forma literal com esses jovens. E a Bíblia diz que o rei determinou que o arauto, no versículo 4, né, ordenasse a povos, nações e línguas. Lembra de Gênesis 11? Aqui nós temos a repetição da história. Então, desde Gênesis 11, que a ideia era unir os povos contra Deus. Nabucodonosor, no capítulo 3, tem a intenção de deixar o seu nome para sempre na história da humanidade. E o seu reino, ele não queria que passasse a outro rei. Ou seja, ele estava em um ataque direto ao Deus que revelou o futuro para ele. E ele falou, olha, eu vou mandar tocar os instrumentos. Ele tinha uma orquestra, ele tinha instrumentos que representavam as nações. Por exemplo, a harpa era um instrumento utilizado nos rituais dos judeus. Então, quando a harpa entrou em ação, os judeus que ali estavam não era... Eu espero que vocês saibam que tinham muitos outros judeus, além de os três amigos de Daniel. Então, a harpa tocava, chamava a atenção daqueles judeus que ali estavam. Mas também tinha buzina, tinha flauta, tinha saltério, tinha gaita de foles. Cada um desses instrumentos, de alguma forma, trazia uma conexão com as nações que estavam ligadas à Babilônia. E Nabucodonosor não era bobo. E se você prestar atenção, ele está usando aqui 6 instrumentos. Então, observe como Nabucodonosor tinha na sua mente essa questão do sistema, utilizando o 60, que está vinculado, e nós vamos entender isso lá em Apocalipse, capítulo 13, a questão dos 666. Muito bem. Ele falou, quando todos essa orquestra tocar, vocês vão prostrar e adorar a estátua. Percebe? Então, eles já estavam ali obrigados. Então, a liberdade civil já era. Uma vez que tirou a liberdade civil, o rei agora impõe uma religião ou uma adoração, tirando a liberdade religiosa. No tempo do fim,
essa história vai se repetir. E isso aqui que vocês estão vendo vai acontecer em nossos dias. Os governos, primeiro, eles vão tirar, pouco a pouco, a nossa liberdade civil. Liberdade de falar abertamente na internet, liberdade de professar e pregar como uma mensagem dessa aqui, se bem que de forma adocicada e suave, ela é profunda, porque ela fala realidades a respeito do presente, do futuro e também do passado. Isso vai ser tirado de nós. Então, isso vai restringir, vai diminuir a nossa liberdade civil. Por quê? Porque nos últimos dias o Estado terá essa função. Vai se unir o Estado e a religião e impor algo que é diferente da Bíblia, mas que infelizmente será aceito por todos, porque um povo sem liberdade civil aceita facilmente ou acaba sendo vítima desse processo para ter pelos seus representantes, impondo ali leis que vão contra a Bíblia, ou seja, afetando a sua liberdade religiosa. Muito bem. Então, Nabucodonosor fez isso. Ele apresenta essa estátua com toda sorte de música. Então, Nabucodonosor não era bobo. A música tem uma influência muito grande sobre nós. Se você tiver a oportunidade, estude um pouco sobre isso. E naquele momento a ideia era justamente, com esse toda sorte de música, como a Bíblia diz, era confundir a mente daqueles que estavam indecisos. Então, naquele momento, as pessoas perdiam um pouco o seu raciocínio, digamos assim, e eu não sei se você já percebeu, quando uma música é muito dançante, o seu corpo reage facilmente a essa música, mesmo que você não queira. Nabucodonosor sabia do poder da música. E a Babilônia atual também sabe. E é por isso que se utiliza desses mecanismos justamente para tentar alterar a sua forma de enxergar e de ver as coisas. Bom, e aí vem um decreto. Qual é o decreto? Versículo 6. Olha só, vocês estão aqui. Vocês perceberam que eu já tirei, já deixei limitada a liberdade civil de vocês, porque todos têm que estar aqui. Vocês não podem sair daqui. Já não há a liberdade de ir e vir. Nos dias de Nabucodonosor isso já não existia. Eu só estou tentando trazê-los para a realidade que pode acontecer a qualquer momento. A partir de agora, quem não adorar a estátua, porque já, presta atenção, Estela, olha a sequência. Tirou a liberdade civil, impôs algo religioso e agora vem um decreto de morte. Presta atenção. Versículo 6. E qualquer que não adorar, prostrar e adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Então, o primeiro decreto é um decreto que restringe a liberdade civil. O outro decreto aponta um conceito religioso. E esse terceiro agora diz que haverá morte se a pessoa não obedecer àquilo que foi imposto pelo Estado. E aí, meu amigo, começa a orquestra, o versículo 7, e as pessoas que ali estavam prostraram diante da estátua. Porém, 3 rapazes, no versículo 8, permaneceram em pé. E eles estavam ali. E os caldeus, aqueles mesmos caldeus que no capítulo 2 foram protegidos pelo Deus de Daniel desses 3 rapazes, agora eles se levantam para acusar esses rapazes diante de Nabucodonosor. E essa forma que eles utilizaram, chamar aqueles jovens de judeus, demonstrava um ciúme, demonstrava uma inveja, porque aqueles homens, não esqueçam disso, saíram do capítulo 2 como nomeados para trabalhar na corte babilônica. Percebe? Nabucodonosor, como pode? Esses rapazes que você nomeou aí para a província de Babilônia, eles não estão obedecendo você. E aqui tem um detalhe interessante. Daniel 2:24 diz: Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha construído para matar o sábio de Babilônia. Ele entrou e disse: Não mate o sábio de Babilônia. Que injustiça, Estela! Esses homens que foram protegidos pelo Deus de Daniel agora estão acusando os amigos de Daniel de não adorar o Deus que Nabucodonosor, ou a estátua que Nabucodonosor erigiu, que Nabucodonosor fez. Percebe que injustiça? E eles chegam e diz ao rei, de uma forma muito
bajuladora, né? Ó rei, vive eternamente. Nós já vimos que eles tratavam de falar com o rei aramaico porque o rei tinha como língua nativa o aramaico. Bom, se bem que aqui no capítulo 9 não aponta isso, mas no 2, sim. No versículo 9 não diz isso, mas no capítulo 2, quando você lê, você vai ver que eles estão ali bajulando Nabucodonosor, utilizando a língua nativa do Nabucodonosor. E eles perguntam ao rei, você não disse? E aí vocês vão ver a narrativa, né, que quando tocasse, todos ouvissem, a orquestra deveria adorar a estátua de ouro, percebe? E qualquer que não adorasse essa estátua, no versículo 11, seria lançado na fornalha, percebe? Há uns homens judeus, de novo, eles vão chamar de judeus. E eu já disse, pô, não era uma forma carinhosa, era uma forma jocosa, que o Senhor constituiu sobre os negócios da Babilônia. Então eles fizeram Nabucodonosor lembrar que aqueles homens estavam no poder porque ele nomeou, eles eram judeus. E aí fala os nomes dele, né, os nomes que eles receberam de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele diz, esses homens não estão fazendo caso do Senhor, e nem da imagem que o Senhor levantou. Então, percebe que quando eles citam esses homens que o Senhor constituiu, eles estão demonstrando uma grande inveja, um grande espírito de, digamos assim, de, inclusive, despertar na mente de Nabucodonosor que aquele ato pode não ter sido um ato justo. E aí Nabucodonosor ficou muito irado. Imagine Nabucodonosor irado. E por que ele estava irado, Estela? Lembra do início do estudo de hoje? Hoje o estudo é curtinho. Porque poderia estar acontecendo uma conspiração dentro do Império Babilônico. E quem são os três rapazes que estão ali? São três rapazes que tiveram uma comida especial no capítulo 1. Deus abriu as portas para que eles fossem e pudessem adorar Deus dentro de Babilônia. E no capítulo 2, esses meninos foram preservados também por Deus, porque eles deveriam morrer com os sábios. E Deus preservou a vida deles e também a vida dos sábios de Babilônia, dos caldeus. E agora Nabucodonosor olha para ele e fala: vocês poderiam estar aí em outros lugares. Eu dei espaço para vocês dentro da Universidade de Babilônia. Como vocês são ingratos? Vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo? Eu fiz isso aqui justamente para unificar o meu reino. E agora vocês três aparecem aqui, nomeados por mim, e se levantam contra mim. Percebe? O rei pode ter ido para o lado sentimental. Por que vocês não se dobraram? E cá para nós, quantos judeus estavam ali e eles se dobraram e falaram: amanhã eu peço perdão a Deus, daqui a pouco está tudo bem. Será que nós podemos fazer isso? Ah, não, eu sei que Deus pediu isso, o oitavo mandamento diz isso, ou o primeiro mandamento diz isso, mas só uma vezinha, tá tudo bem. Não é assim que funciona, hein? E aí o rei mandou trazer aqueles rapazes e, e a ideia de Nabucodonosor é justamente que todos demonstrassem lealdade, porque ele estava tentando apresentar força e poder nesse instante. O rei falou assim: os meninos, senta aqui. É de propósito, é? No versículo 14, ele faz essa pergunta: é de propósito que vocês não estão servindo a meus deuses e nem adorando a estátua que levantei? Ou vocês não entenderam os decretos que foram assinados, ou que vocês foram obrigados a estar aqui? Outro decreto diz que vocês são obrigados a adorar. E o terceiro decreto é: estando aqui, mas não adorando, vocês vão para a fornalha de fogo ardente, porque vocês são obrigados a estar aqui. E também são obrigados a adorar essa imagem. Sabe, quando eu estava em Tamaraju, e eu pregava sobre Daniel 3, eu falava o seguinte: todo governador, prefeito, presidente, quando ele tem uma obra para inaugurar, Estela, essa coisa não fica pronta do dia para a noite. Imagina essa estátua sendo erguida no campo de Dura. Quantos judeus não apareceram ali para fazer um piquenique à sombra que essa imponente estátua é, permitia que aparecesse? Quantas pessoas não foram para ali para fazer foto, para colocar no seu WhatsApp, quem sabe no Instagram? Estou brincando, naquela época não tinha isso. Mas as pessoas começaram a conviver com isso como se fosse algo natural. Os três amigos de Daniel e Daniel não. Eles sempre passavam longe desse lugar. Por quê? Porque ele sabia ou imaginava o que ia sair dali, porque a cabeça de Nabucodonosor ainda não estava voltada a fazer a vontade de Deus.
Muitos judeus foram para lá brincar com seus filhos à sombra daquela estátua. E agora todos estavam ali e eram obrigados a ajoelhar. E sabe o que aconteceu? A rotina de viver, passar a olhar para aquele lugar, diminuiu no coração deles o sentimento de que não poderia estar ali. E eles estavam ali. E como eles se acostumaram a estar ali, eles dobraram facilmente seus joelhos. Os três amigos de Daniel não tinham esse costume. Eles sabiam a realidade e eles não tinham interesse em estar e nem dobrar rapidamente os seus joelhos e nenhum movimento que ia caracterizar a adoração àquelas imagens. Eles não eram adoradores de imagens, nem por brincadeira. Quando o rei chamou e falou assim: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma segunda chance porque eu gosto de vocês. Não deveria, mas eu vou pedir que a orquestra toque tudo de novo, está no versículo 15. E eu espero que vocês adorem a minha estátua. Se não, na mesma hora vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vocês que vai poder livrar vocês da minha mão e do fogo? Percebe? A intenção dele era: olha, não existe outro Deus. Não há Deus que possa livrar vocês. O decreto está assinado. E eu preciso lançar vocês na fornalha ardente. Só que aí Nabucodonosor viu uma coisa que ele não esperava, Estela. Esses três judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei: olha, rei, com relação a isso, sobre esse negócio, nós não necessitamos responder para o senhor, porque o Deus a quem servimos, ele pode nos livrar, e ele nos livrará, se for a intenção dele, da fornalha do rei da tua mão. Rei. Se não, rei, se ele não nos livrar, fique sabendo agora, rei, que nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Que força desses homens, que coragem, eles confiaram completamente em Deus, mesmo sabendo que ele poderia ser tostado na fornalha, que eles poderiam morrer ali. Mesmo sendo fiéis a Deus, eles poderiam ter suas vidas ceifadas. Quantas pessoas morreram ao longo da história da humanidade que nós conhecemos que foram fiéis a Deus? João Batista, só para lembrar alguns casos, o próprio Isaías, que morre na mão ali de Manassés, eram pessoas fiéis a Deus. Ninguém morreu em uma situação tão triste quanto João Batista. E a Bíblia vai dizer, Jesus diz que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João. Esses rapazes sabiam que Deus poderia livrá-los. Nabucodonosor ficou com ódio maior. E ele falou assim: acenda, e nós não sabemos como ele conseguiu isso, porque naquela época não é conhecido que se tivesse algum instrumento para verificar a quantidade do calor, né, emitido, mas ele pediu que aquecesse 7 vezes mais. Possivelmente, esse termo 7 vezes mais poderia indicar um calor estúpido, muito grande, e não uma quantidade ou uma possibilidade de contabilizar, digamos assim, essa temperatura. O fato é que a expressão 7 vezes mais do que o costume pode significar uma totalidade do quanto mais quente possível. E aí, amigos, a ordem foi dada e esse calor foi aumentado. E aí, o que aconteceu? Os meninos continuaram fiéis a Deus. E nesse momento, Nabucodonosor ordenou que, e grava isso na sua Bíblia no versículo 20, os homens mais poderosos que estavam no seu exército. Presta atenção, não foi um soldado fraquinho como eu, não, tá? Pegou aqueles que eram fortões, bem fortões, Mauro, uns bonitos assim, igual tu, forte e alto, falou assim: vocês é que vão ficar responsáveis de jogar os três na fornalha. Por que Nabucodonosor fez isso? Em Jeremias, capítulo 29, lá no versículo 22 e 23, vai contar que essa não foi a primeira vez que Nabucodonosor utilizou da fornalha para queimar judeus. Jeremias vai contar a história de dois homens, um chamado Zedequias e o outro chamado Acabe, que não tem nada a ver com Zedequias, que foi rei de Israel, e nem com Acabe, que foi rei, isso casado com Jezabel. Zedequias, que foi rei de Judá, e Acabe, que foi rei de Israel. Os nomes eram comuns, né? Mas esses homens eram falsos profetas. E eles cometeram uma série de pecados públicos conhecidos.
e Nabucodonosor assou esses dois judeus na fornalha. Para Nabucodonosor, os três amigos de Daniel seriam mais só alguns outros judeus que ele ia lançar na fornalha que iam morrer também, como aconteceu, como eu disse, com Acabe e Zedequias. Quando esses homens foram atados, eles foram lançados com suas túnicas. Olha o versículo 21 diz: vestido, capa, túnica, chapéu, todas as roupas, eles foram lançados dentro da fornalha, Estela. Aqui tem um detalhe interessante. No versículo 22 diz que na hora que eles foram lançados, porque a palavra do rei era urgente, o decreto de morte tinha que acontecer. Ninguém poderia se rebelar contra o rei. A liberdade civil já era, a liberdade religiosa foi implantada naquele momento. E agora você não obedeceu o decreto de morte. Esses homens foram lançados. Mas preste atenção, Mauro. O versículo 22 vai dizer que só a chama, o bafo da fornalha, matou aqueles homens fortes. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O versículo 20 diz que foram os homens mais fortes que foram lançar os três na fornalha. E o versículo 22 diz que o fogo, o bafo, o calor que emitiu quando eles abriram a fornalha para lançar os três foi suficiente para matar aqueles homens que lançaram eles na fornalha. Então estava quente ao extremo. E eles foram lançados. E o versículo 24 diz que Nabucodonosor estava sentado no seu trono e ele se espantou e levantou. Quando ele levantou, ele virou aos seus conselheiros, os representantes do poder legislativo, digamos assim, e falou assim: peraí, nós não lançamos três homens atados na fornalha? Eles disseram: sim, é isso mesmo. O rei disse, versículo 25, eu vejo quatro, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. Percebe? Nós já estamos caminhando para o final do estudo de hoje. E eu preciso dizer uma coisa para você. Muitas vezes, Jesus não vai te livrar da fornalha, mas Jesus vai te livrar na fornalha. Jesus não livrou esses três rapazes de serem arremessados dentro da fornalha, porque Jesus tinha um encontro com esses três jovens dentro da fornalha. Então, pode ser que você esteja passando por uma situação muito difícil na sua vida. O Cristo pré-encarnado foi pessoalmente encontrar os três amigos de Daniel dentro da fornalha, protegê-los no momento mais difícil da vida deles. Deus, o mesmo Jesus, que esteve ali com aqueles três homens, em Isaías 43, versículo 2 diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É o mesmo Jesus que está agora do seu lado, está sofrendo e sentindo a dor que você está sentindo também. E ele está com você dentro da fornalha. A Bíblia vai dizer que, nesse momento, Nabucodonosor chega-se à porta da fornalha de fogo. Estela, presta atenção nesse detalhe que eu vou destacar agora, João. Primeiro, versículo 22. Os homens mais fortes, João, bonito igual você, assim, fortão, foram os que lançaram os três amigos de Daniel dentro da fornalha. E no versículo 22, eles morreram instantaneamente pelo bafo da fornalha. Mas agora a Bíblia diz que Nabucodonosor chegou à porta da fornalha e não morreu. Deus protegeu Nabucodonosor, gente, porque Deus também tinha um plano para aquele homem. Então ele nem se atentou a isso, mas ele foi à porta da fornalha. A porta da fornalha e o bafo poderia matar Nabucodonosor. Então agora o mesmo Jesus que protege os três homens que estão dentro da fornalha, protege o rei que vai à porta da fornalha. E ele falou assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai daí, amigos, e venha para cá. E a Bíblia descreve que aqueles homens estavam caminhando sobre as brasas, sobre o fogo que queimava tudo, e nada aconteceu com eles. Quando eles saíram para fora, aí reuniu o representante do legislativo, os príncipes, do executivo, os governadores, e ali os juízes, os capitães, todo mundo, e olharam e começaram a contemplar esses homens. Eles viram que o fogo, versículo 27, não tinha tido poder algum sobre eles.
nem o cabelo da cabeça tinha queimado. As roupas não estavam com cheiro de fogo. Não tinha nada que apresentava que aqueles meninos estivessem dentro do fogo. Oh, você que me ouve em algum momento da história aí, anos depois, quem sabe, desse vídeo gravado, Estela deixa sempre os estudos dentro, disponíveis na internet. Talvez você esteja passando por esse momento, né, de fornalha. Lembre-se, Deus está com você. Você talvez não está vendo Deus, mas Deus está com você. Você não precisa sentir, basta você saber que Ele está com você. Basta você entender o que Isaías diz para a gente, Isaías 43:2. Ele está com você. Aí ele prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Só existe esse Deus. E esse é o nosso Salvador. Naquele instante, Nabucodonosor, ele viu e falou assim: gente, vocês não viram? Quando eu olhei para dentro da fornalha, eu vi que o Deus de vocês enviou o seu anjo, o próprio Jesus, que não é anjo, mas Nabucodonosor, naquele momento, entendeu como anjo. Se bem que no versículo anterior ele fala filho de Deus, filho de Deus. Porque vocês violaram a minha palavra, mas continuaram fiéis a esse Deus, vocês decidiram não adorar outro Deus. Percebe? Quando você faz a conexão desse termo que Nabucodonosor utiliza de enviou o seu mensageiro, o seu anjo, com Juízes 6, versículo 11 a 13, você enxerga isso como um anjo do Senhor, o próprio Jesus. E nós vamos estudar mais à frente, porque o livro de Daniel ainda vai trazer esses títulos que são atrelados a Jesus. Aí Nabucodonosor toma outra decisão, Estela, porque Nabucodonosor não queria sair dali no prejuízo. Então, Deus não mandou Nabucodonosor tirar a liberdade civil e religiosa do povo, impondo adoração a falsos deuses. Deus também não pediu a Nabucodonosor para emitir um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Nabucodonosor foi de um extremo a outro, e esses dois extremos não são agradáveis a Deus. Deus não quer que exista um decreto que tire a sua liberdade civil e impõe adoração a Ele também. Não, Deus nos fez livres. E essa foi a grande luta de Lutero e dos reformadores. Liberdade civil, liberdade religiosa, baseada naquela máxima que Jesus nos deu quando ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E você pode ler isso em Mateus 22, 21. Sabe, amigos, o capítulo termina dizendo justamente isso. O versículo 30. O rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Você e eu, um dia teremos que conviver com algo semelhante, mas isso eu só vou falar lá em Apocalipse capítulo 13. Então fica aqui o convite para que vocês continuem conosco, estudando, questionando e perguntando, para que nós tenhamos a opção e a oportunidade de estudar esse capítulo e a história vai se repetir. Assim como Gênesis 11, você vê Daniel 3, os mesmos princípios e a mesma ideia abordada em Gênesis 11, você vê em Daniel 3, você também vai ver no Apocalipse 13, isso voltando de novo, agora alcançando todas as pessoas em nossa geração. Não se preocupe, o Deus eterno, ele vai trabalhar em nossa, para nossa defesa, naquele momento em que nós estivermos diante dessa situação em que nós teremos que decidir fazer a vontade de Deus ou obedecer a que o Estado, por tirar a nossa liberdade civil e também a nossa liberdade religiosa, fará nos últimos dias. Bom, eu pedi minha esposa na época e ela buscou na internet o que seria mais ou menos essa imagem que Nabucodonosor fez, né? Como eu disse, pode não o termo é utilizado como estátua. Eu vou pedir, Estela, já está. Eu vou
vou mostrar para vocês aqui uma imagem do que possivelmente pode ter sido, tá? Então, Nabucodonosor pode ter feito isso aí. Observe como é. Deixa eu tentar aqui então, com essa imagem. Seria essa imagem aqui, ó, do que ele pode ter aprontado naqueles dias. Deixa eu aumentar aqui, lá no centro, tá vendo? Uma possibilidade, né? Ele fez um obelisco aí e lá no topo colocou o que seria, quem sabe, a imagem dele, coisa desse tipo. Que é um termo que nós vamos ouvir também no Apocalipse, né? Tal da imagem da besta, vinculada aos 666, a um decreto tirando a liberdade civil, tirando a liberdade religiosa, e, por fim, um decreto de morte. A história tem essa capacidade de se repetir, e na profecia, essa frase não é minha, né? Mas nós sempre ouvimos aí na internet, a profecia é uma história que se repete e se amplia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou fazer uma oração e hoje eu preciso sair agora, porque eu tenho um compromisso. Eu estou longe da igreja. Hoje eu preciso chegar na igreja, ainda tomar meu desejum e chegar à igreja. Então vamos orar? Bondoso Deus, obrigado por essa página da Bíblia, que nos aponta, nos deixa claro, Daniel capítulo 3, que o Senhor é um Deus presente em nossas angústias, em nossas aflições, e que nos momentos mais terríveis das nossas vidas, nós pela tua palavra, temos a certeza que o Senhor está conosco. Daniel 3, o destaque é o Deus que protege, é o Deus que está com o seu povo quando o seu povo está passando por aflições. Obrigado, Senhor, por esses milagres, por essas maravilhas e por teu amor. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e fazemos isso confiando nos méritos de Jesus, pelo qual e também nós te pedimos, nos conceda o batismo do teu Santo Espírito. Em nome do próprio Jesus te pedimos essa bênção. Amém, Senhor. Amém. Um bom sábado, que Deus abençoe a todos. Bye. Fechado. Fechava. Bênção pura, sem mistura. Amém, família. Nós estamos a viver aqui o milagre. Eu fiquei a lição toda com o ecrã todo branco. Eu não sei que isto é um milagre de Deus. Amém? Feliz Amém. sábado, família. Beijo, Feliz até já. sábado, até já. Até Até já, já. até já. Tchau. Feliz sábado, irmã Stella, não Tchau. esquece, é? Não, esqueço. Tá, tchau. Amém. João, tens a chave da sala? Não. É mais só o ecrã. Canta do. Deixa eu ver. Já chegaste aí na church? Cheguei agora. Louvado seja Aqui Deus. só. Abrir aqui. Aquecer ali enquanto os people não vêm. E pronto. E esperar. Mananesa está fixe. Essa é a questão que. O Francis também já chegou. Essa Olá, tia é a Elisete. questão que ninguém não quer calar. Essa é a questão que não quer calar. Deixa ir. Ou depois não dizer não. E não veio. Não, estás aí, vai. Mas fica primo. Esse é o meu diácono. Olha, o teu vidro vai para cá hoje. Estava aqui com a cota. Ficamos ali. Abrimos ali o sábado nas camas, louvamos, comemos. Mas A depois mãe foi também. aí a casa? Estão lá no cubico. Hoje, pá, não vieram, né? Mas estão lá no cubico.
Uhum. Ah, não fica lá até domingo. Domingo também vão à igreja, depois Uhum. vão A voltar. tua mana também? Não, sim, sim, sim. São elas duas. Só o velho é que não foi. Uhum. Queria. Feliz sábado. Só o velho é que não foi. Não, tá tranquilo. Então tu é que tiveste de cozinhar. Não, fui eu que fui. Ih, meu brado da chefe. Agora não, agora sim. Uhum. Hoje está mais presente. Vou bater um jalófio. E, mana, como é que é? A Manela não bateu no Jolof. Yeah, yeah. Por acaso, ontem a tia fez funs, fritou peixe, um peanut butter veg. Yeah. Ah, vá. Uma hora ficámos aqui até conversa. Hoje vamos ao New Bold. Bom dia, bom dia. Yeah. Vamos ao New Bold. Todos aquecedores no 5. Diz. Mais um espectador, o que é? Tio Agora já, França. agora já vai para um de cada lado. Termina mais rápido, né? Termina mais rápido, por isso ela não sabe. E hoje tem descodificado. Hoje tem descodificado. Hoje tem descodificado. E amanhã de manhã tem o coisa da escola sabatina. Por acaso tem que ir lá amanhã. E amanhã de manhã tem. Estava-te a dizer. Hoje o meu compadre também veio de Londres. Uau, casa cheia. Lá veio de Londres. Estava muito bicão. Ele chegou hoje. Chegou ontem, quase meia-noite. Ou se que. Não, ontem eu também cheguei a Redinger aqui. 9h40, 9h50. Alguém usou uma toalha que estava aqui antes do corpo e ficou manchada. E eles vieram filmar conosco. Olha Deus. Alguém. Era uma toalha que estava no lugar dessa. Eles. Eu não sei, como eu cheguei mais cedo, a Raquel falou que esqueceu a mesa, eu não sei, o negócio dos desbravadores, umas coisas dos desbravadores. Se tiver deve estar dentro da mala, eu vou ver ali dentro. Olhos pela palavra. Amém. Que é bênção pura. E a João, estavas a dizer o quê, brother? A cena do Nathan, nem ouvi bem o teu áudio. Mas Não, eu não tem nada aí. Não, faz bem, tens a casa cheia. pensei que aquele que era teu. O teu era dele. Qual? O número. Qual número? Mãe, eu estou aqui no coisa, estou a falar com o TJ. A mãe me mete só com o rosto, eu vou fechar a sala. Para só o recording. Não, a mãe está a coisa. Sou eu então. Não. Eu estava só a pedir a mãe para me passar a chave. Para me pôr o host, co-host ou host. Eu depois fechar a sala. A tia Lisette também está aqui, mãe. Então sou eu e o João, estamos catch up.